Olá, sou Ari Protásio, cantor, pianista e palestrante, um apaixonado pela vida, e hoje eu tenho aqui um bate-papo super especial, vale muito a pena. Assista esse vídeo, mas antes, não se esqueça, você que não está inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as minhas novas notificações, compartilhe com seus amigos. E hoje é com muita alegria, muita satisfação que eu trago aí uma das pessoas mais importantes da minha vida, trago meu pai, senhor Arthur, baiano, eu digo que é um dos poucos baianos agitados que eu conheço. A primeira pergunta que eu já ia fazer é onde o senhor nasceu? Qual cidade da Bahia que o senhor nasceu? Conta pra mim, pai. Nasci em Poções, Bahia. Que ano? Dia 14 de junho de 1937. Que maravilha, que maravilha. Poxa, e como é que foi a sua infância lá? Conta pra mim. A minha infância era... morava na roça, né? Ah, você morava na roça? Era na fazenda. Certo. E depois eu consegui um emprego. Quantos anos o senhor tinha quando o senhor conseguiu? Era abaixo de uns 18 anos, né? E lá Aí consegui um emprego numa... venda, quitanda, lá era venda. Então, seu primeiro trabalho... comecei a trabalhar em comércio. Ah, em comércio? Foi. E o senhor era vendedor? O que o senhor fazia lá? Não, eu tomava conta da venda do cara. O rapaz lá me entregava e eu fazia tudo, sabe? Ah, é? Era. Olha só. E aí eu trabalhei, era numa fazenda, né? Uhum. Depois eu fui pra cidade. Aí com o conhecimento lá, o cara, o dono da loja me convidou para trabalhar, né? Trabalhar numa loja. Loja de? Tecido. Tecido. Naquele tempo não tinha quase confecções, era tecido, né? Uhum. E aí eu fui e trabalhei 6 anos. Trabalhei com ele 6 anos e aí eu vim para Vitória da Conquista. Trabalhei mais um pouco, aí já foi diferente, foi numa casa de ferragem. Opa, então peraí, começamos na quitanda. Fomos pro tecido, depois ferragem. Era. E lá nessa casa de ferragem, o senhor fazia o que lá? Aí vendedor também, né? Ah, sempre com vendas? Só com vendas. Ah, tá. E aí foi quando eu resolvi vir para São Paulo, né? E por que o senhor resolveu vir para São Paulo? Porque São Paulo, já tinha uns parentes aqui. Certo. Meu primo Ademar, que é uma pessoa que eu muito devo, o Ademar. Sim. Foi que e o Eliezer, que é um primo, ele já faleceu. Uhum. E quando eu vim para São Paulo, eu fui lá para Santo Amaro, para casa do Eliezer, que ele tinha apelido de Duga. Certo. Ele faleceu ano passado. E o senhor foi morar lá na casa dele? Eu fiquei lá acho que um mês e pouco com ele. Uhum. E aí lá não era muito fácil o emprego, né? Vamos para São Bernardo, né? Ah, tá. Então lá em Santo Amaro, a questão do emprego era bem complicada. Era mais difícil lá. Certo. Como já tinha o Ademar aqui, esse primo, vamos pra... Aí cheguei aqui em São Bernardo, ele morava numa pensão. Uhum. E aí ele falou, fica aqui comigo, né? Sabe o que é que fazia? À noite ele trabalhava na Vox. Ah, tá. À noite ele trabalhava e eu dormia. Eu dormia à noite lá na cama, e quando ele chegava cedo eu saía, né? Era vocês revezavam uma cama? Revezava, né? Ah, entendi. E por enquanto eu não tinha emprego, né? Certo. Então, aí tinha um rapaz, parente lá da dona, o senhor da pensão, que faleceu, chamava seu João, né? Certo. E tinha ele chamava Miguel, cara. E ele trabalhava em Biraporinha, numa metalúrgica, fazia válvula para automóvel. Uhum. Ele falou, eu vou te arrumar um serviço lá. Que bom, né? Aí ele falou, eu vou te arrumar na expensão. E aí? Eu falei, o que? Expensão? Sei lá o que é expensão, meu Deus do céu. O que será isso, né? Que palavra é essa? Está completamente diferente o ramo. O segmento. O segmento. Né? Ele falou, não tem problema não, você tem um estudo aí, vai dar. Aí me levou lá e aí já entrei, já começando a trabalhar, né? Só que eu trabalhava à noite. Ah, tá. Trabalhava à noite e era uma fabriquinha pequena, não tinha quase... Você não tinha conforto quase nenhum. Eu tinha que levar comida,
porque não tinha restaurante, não tinha médico. E aí apareceu um outro primo, aliás, um amigo, né? Uhum. Esse amigo se chama Alício, ele era de Jequié, estava aqui em São Paulo. Mas ele já estava trabalhando nessa firma, ele e um outro, chamava Joaquim, cearense. Falou, Arthur, vamos lá para Game, que naquele tempo era Game, né? Uhum. Vamos lá, rapaz, que lá é muito bom. Lá tem assistência, tem médico, nós temos restaurante, né? Tinha todos os benefícios. Todos os benefícios que a gente precisava, né? Entendi. Então, vamos lá. Aí ele, vem tal dia você vem para fazer o teste aí com o chefe na expensão, né? Tudo bem. Quer dizer que o senhor passou no teste? Pegou o paquímetro? Não tinha problema, não. Era muito fácil naquele tempo, era fácil demais. Qual que era o seu estudo, pai, nessa época? Eu só tinha primário. Só tinha um primário? Só, Nem o ginásio você tinha feito ainda? Não tinha ginásio. Naquele tempo era muito fácil para trabalhar, né? Não precisava de... Não tinha tanta especialização? Não tinha. Não tinha muita exigência? Aí então comecei a trabalhar e a turma gostava muito de mim e nessas alturas foi 35 anos que eu fiquei, né? Voltando um pouquinho à vida, como é que o senhor conheceu a mãe? Lá na fazenda mesmo. A gente morava numa fazenda e a fazenda do pai era vizinho, né? Sim. E a gente tinha uma venda e ela até hoje fala, ela e a nora ia comprar coisa. Ia comprar coisa na venda? Ia comprar coisa na venda, ela fazia até uma brincadeira, chegava lá, falava, nora, olha, ele vai tu, que ele vai te dar bala, né? Aí chegava lá, não dava bala, falou, mas não me deu nada, não me deu bala nenhuma. Assim, e daí aí eu vim embora para São Paulo, né? E passado do tempo, aí ela veio também, né? Uhum. E aqui se conhecemos e deu no casamento, né? Certo. Lembrando que vocês são primos. Nós somos primos, De primeiro grau. Primeiro grau, Primeiro grau. É. Ah, tá. Em que ano vocês se casaram? 66. 66 Foi. vocês se casaram? Foi. Depois de um ano eu nasci. É. Quando eu nasci, depois de quanto tempo que o senhor percebeu que eu tinha alguma coisa estranha nos olhos? Então, rapaz, aí foi, parece que 3 dias, Certo. ele descobriu que O senhor... o olho não era, tinha aquela coisa embaçada, né? Uhum. Não era limpo. Aí Entendi. descobriu, falaram, vamos procurar um médico para ver, para confirmar Para ver o que está o que acontecendo. está acontecendo, né? Certo. Aí ele constatou que era tal da glaucoma, né? E o senhor sabia, na época, da gravidade que tinha essa doença ou o senhor não tinha conhecimento? Que ninguém tinha conhecimento dessa doença aí, nem ninguém falava sobre essa doença, né? Entendi. E aí vamos partir para passar o especialista, o médico, para ele orientar o que é que tinha que fazer, né? Entendi. Aí, E qual foi a primeira orientação que o senhor recebeu na época? era passar no médico para fazer cirurgia. Cirurgia. Então eu me lembro como hoje. O primeiro médico foi lá em Santo André, chamava João Prata, esse médico. Então aí ele encaminhou para fazer, naquele tempo tinha convênio, né, com a TRW. Uhum. E se não me engano a primeira cirurgia foi lá em Biraporinha. Tinha quantos anos? Você se lembra ou era meses? Não, Não? aí não, eu acho que foi logo, viu? Eu não estou lembrado muito não. Tá. Aí fez cirurgia e foi aquela luta, né? Não dá, sei lá. Não dava resultado. Quando o senhor descobriu que realmente eu estava cego, o que passou na sua cabeça? Qual foi... O que você sentiu? Conta pra mim. Aí foi um baque, né? O que você sentiu nesse dia, assim? Você consegue lembrar? Que acho que quando você foi lá no Dr. João Prata, né? Uhum. Ele chegou e falou, olha, seu filho, ele é cego, tem glaucoma. E eu acho que o senhor não esperava ouvir isso, né? O senhor foi lá... De jeito nenhum. Quem né? Não podia esperar uma coisa dessa aí, né? Que não podia... A gente não podia pensar que ia acontecer isso aí. Uhum. Mas aí... O senhor se lembra o que o senhor sentiu nesse dia? Foi medo, foi tristeza? Mais tristeza, né, Ari? Tristeza. A gente sabia que era uma coisa complicada, que parece que não tinha solução, né? Uhum. Então,
completamente uma tristeza. E não poder fazer. Não, ele estava lutando para fazer, mas era difícil, né? Porque ele já falava que era difícil para a pessoa voltar a enxergar, né? Entendi. Então vamos lutar, né? E aí foram várias cirurgias, né? Foi várias. Todo o sofrimento que a gente já... O mais sofrimento foi aquela lá do Leão 13, que eu trabalhava, e nós ficamos à noite lá, e fez essa cirurgia, e cedo teve que vir para casa, de ônibus, que ninguém tinha carro, não, sabe? E você vinha chorando muito, sabe? Doía, né? Aquela cirurgia feita, acho que à noite. E teve que ir para casa e chegou aqui, aí ficou aqui e eu fui trabalhar. Eu nem aquele dia fiquei em casa. Eu tinha que ir trabalhar, só foi chegar aqui e já voltei pro serviço lá, cheguei acho que umas 10 horas lá do dia lá. Era um sofrimento, né? E era aquela batalha lá, corre para lá e corre. Para você que está em casa, você possa entender um pouco a glaucoma, quando ela acomete uma criança, ela traz muita dor. E eu tive muitas dores. Eu tinha dores que muitas vezes os remédios não adiantavam. Mas, passando tudo isso, eu queria lembrar com o senhor, como é que eu fui quando criança? Eu era levado, eu era parado? Conta um pouco para eles como é que era o Ari. Levado é pouco. Olha Era só, pouco. vai entregar tudo agora. Era. Bicicleta então, era uma bicicleta que rodava aqui no quintal aqui, e você pegava ela e parecia que enxergava tudo, era para lá e quintal grande aqui, então dava para rodar bastante, né? E me divertia bastante. Divertia né? tanto. Só que tem uma coisa, que hoje é completamente diferente. Você tinha um medo de carro? Eu tinha medo de carro? Você tinha medo de carro. A gente ia lá para o centro de São Bernardo. Certo. Naquele tempo não tinha onde. Tinha uma perua, uma Kombi, né? Era um tipo de uma van. E aí, rapaz, quando era para pegar esse... Ah, meu Deus, era um sofrimento. Você começava a gritar com medo. Do barulho do carro. O barulho, parecia que era uma coisa que vinha pegar a gente, né? Eu entendi. E chorava, esperneava sem querer entrar no carro, não. Era um sacrifício. Era um sacrifício, que hoje é o contrário, né? Hoje eu adoro o carro, né? Hoje eu adoro o carro. E você se lembra muito bem disso, né? Mas essa aí não pode esquecer disso aí, não. Tem uma história que o senhor também já me contou algumas vezes, a mãe também já contou. Quando eu fui na praia, conta pra eles conta pra eles como foi essa história. A praia também era duro para entrar na água, né? E eu queria entrar? Não. Não? Tinha medo. Tinha medo? Tinha o maior medo de entrar na água. Tá. Eu tinha que levar com muito jeito, vamos devagarinho aqui, andando, pisando ali. Mas era assombrado, tinha um medo terrível, não sei se era o barulho do mar, né? Do mar, entendi. A água, as ondas que vinha, né? Então tinha muito medo. O senhor me conta que eu fui de meia, é isso? Conta essa história. Conta essa história. Ia de meia, sim. Porque eu tinha medo de colocar o pé na areia, Tinha medo de pôr o pé na areia. Olha. Tinha medo da areia também, né? Tinha medo da areia? Tinha medo de pisar na areia, sei lá, de afundar, alguma coisa assim, né? E aí o senhor com muito jeitinho e tal, e ali... Aí foi crescendo, e depois acostumou, né? Aí acabou o problema, do medo sumiu. E quando eu tinha 6 anos, o senhor me levou para o Instituto de Cegos Padre Chico. Certo. Como é que vocês descobriram essa escola? Então, Alguém indicou? Rapaz, como é que foi isso? Você se lembra? Essa escola... Eu não me lembro muito bem como foi indicado, mas eu sei que nós descobrimos essa escola, né? E como era uma escola de cego, certo, que tinha todo o recurso, né? Então vamos ter que pôr ele lá na escola, né? Aí fomos lá, e aí fez a matrícula lá, e aí começou. E qual foi a decisão que fez com que o senhor me deixasse no regime de internato e não externato? Não é porque a gente não tinha condições de levar e trazer todo dia, né? Então o que fazia? Eu trabalhava,
na sexta-feira. Saía do trabalho. Eu saía do trabalho, ia lá, ele pegava, trazia aqui o fim de semana. No começo era de sábado, lembra, pai? Ou era sábado, né? Sábado, na hora do almoço, Ou sábado, né? Depois de um tempo, depois de 2 anos que começou a ser na sexta-feira, né? Aí no domingo à tarde, retornava. Isso. Né? Até quando você cresceu, que aí já começou a andar sozinho, né? Aí não precisava mais fazer esse roteiro aí, né? Pai, o senhor como pai de uma pessoa que não enxerga, porque nós somos em 2 filhos, eu tenho uma irmã que enxerga normalmente e tem eu, né? Em algum momento o senhor teve medo de eu não conseguir tocar minha vida? O senhor chegava a pensar nisso? Não, tu sabe que eu nunca pensei isso aí. Nunca pensei porque você era um menino decidido, gostava de fazer tudo que aparecia você queria fazer, né? E tinha aquela vontade, aquela boa vontade, aquela força, né? Então a gente... Claro, Quando talvez o senhor não se lembre, mas vamos ver se a gente consegue lembrar disso. Quando eu tinha 15 anos, eu cheguei um dia para o senhor e falei que eu ia ser músico. O senhor se lembra qual foi a reação que o senhor teve na época? Eu não estou lembrado quando foi que eu falei, né? Mas eu lembro. Parece que eu não acreditava muito. Isso mesmo. Acho que o senhor pensava assim, meu Deus, além de cego músico, tá perdido, né? Eu pensava assim, a música é uma coisa muito concorrida, né? E não era muito fácil, porque era só as pessoas que tinham sucesso, conhecimento para fazer sucesso, e uma pessoa para começar assim ia ser difícil, né? Mas você, pela vontade que tinha, né, o esforço, e enfrentou, pôs a cara e venceu, né? Tá aí o resultado hoje, né? Então o que eu falei não significou nada. Não, mostrou que o senhor estava preocupado, né? Isso que é importante, né? De saber que... Preocupado, a gente ficava porque... Como é que a gente já sabia que ia acontecer, né? Claro. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Né? Pai, olha, se eu soubesse a alegria que o senhor me trouxe da gente estar conversando aqui hoje e mostrando para muitos pais deficientes que ter um filho deficiente não significa o fim de tudo. Pode ser o começo, porque é como eu sempre digo, a diversidade, ela nos fortalece. Eu gostaria muito de agradecer ao senhor por esse tempo, né? Por esse carinho. E eu quero um abraço desse meu querido velho. Eu que agradeço a oportunidade que tive para falar um pouco sobre nossa vida, né? Obrigado, viu, pai? Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Acredite, você pode. Que tal ser feliz?